Tipos de discurso. Deve-se sempre lembrar que há 3 tipos de discurso. Deve-se manter silêncio sobre o primeiro tipo, que é totalmente prejudicial. O segundo tipo simplesmente desperdiça tempo, o que será um grande arrependimento no dia do julgamento. Este tipo é um discurso que não é benéfico, nem prejudicial. O último tipo deve-se engajar em qual é discurso benéfico. De acordo com essa estrutura, 2/3 do discurso devem ser removidos da vida de alguém. Cuide da sua vida. O primeiro perigo da língua é falar sobre coisas que não dizem respeito a uma pessoa. Uma pessoa que adota essa atitude será privada de seu precioso tempo. Tudo pode ser comprado, exceto mais tempo. Perder tempo será um grande arrependimento para uma pessoa no além, quando ela observar a recompensa daqueles que utilizaram seu tempo corretamente. Embora algumas coisas ditas por uma pessoa que não se importa com seus negócios não sejam pecaminosas, é óbvio que ela perdeu a oportunidade de usar seu tempo de uma forma mais produtiva. Esta é a razão pela qual o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, declarou em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3976, que uma pessoa não pode aperfeiçoar seu Islã até que fique longe de coisas que não lhe dizem respeito. A definição de falar sobre algo que não diz respeito a uma pessoa é que se uma pessoa escolher permanecer em silêncio sobre esse tipo de discurso, ela não será pecadora, nem causar qualquer dano com seu silêncio. Na realidade, uma pessoa não deveria nem falar sobre coisas que lhe dizem respeito, a menos que seja em um momento e lugar apropriados. Ignorar esse conselho só leva a problemas para o orador e para os outros. Fazer perguntas sobre coisas que não dizem respeito a você é um problema comum encontrado na sociedade hoje. As pessoas frequentemente perguntam sobre esse tipo de coisa e forçam outros que desejam manter as coisas privadas a mentir, evitar responder diretamente por meio de truques ou ignorá-los, o que parece rude. Um muçulmano deve ser mais atencioso e perguntar apenas sobre coisas gerais que lhe dizem respeito. Aqueles que dedicam seu discurso a coisas que não lhes dizem respeito serão privados de falar sobre coisas que lhes dizem respeito. E aqueles que realmente direcionam seus esforços para coisas que lhes dizem respeito não encontrarão tempo para falar sobre coisas que não lhes dizem respeito. Os últimos são os bem-sucedidos que utilizaram sua língua da maneira correta. Se alguém refletisse verdadeiramente sobre todas as discussões que teve, perceberia que a maioria delas foi causada por alguém falando sobre algo que não lhe dizia respeito. Imagine quantas discussões poderiam ser evitadas apenas evitando essa atitude? Discurso desnecessário. O segundo perigo da língua é a fala desnecessária extra. Na maioria dos casos, isso não é considerado um pecado. Mas, como mencionado no capítulo anterior, isso fará com que a pessoa desperdice seu precioso tempo, o que será um grande arrependimento para ela no além. Além disso, a fala extra geralmente leva à fala pecaminosa, como a calúnia. Deve-se ter em mente que sua fala é, na verdade, uma carta que ela escreve a Alá, o Exaltado. Seria humilhante para uma pessoa encher esta carta com palavras em excesso que não são de nenhum benefício para ela ou para os outros neste mundo ou no próximo. Na verdade, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2408, que Alá, o Exaltado, odeia quando as pessoas proferem palavras inúteis. Está claro em muitos hadiths que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, não proferiu palavras desnecessárias e demonstrou aversão por isso. Um exemplo está registrado em um hadith encontrado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 211. Portanto, é dever de um muçulmano evitar essa característica. Argumentando. O terceiro perigo da língua é discutir com os outros.
O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou os muçulmanos para não discutirem com os outros. Isso é aconselhado em um hadith encontrado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 394. Na maioria dos casos, discutir e debater com os outros só faz com que a inimizade cresça entre as pessoas. Na verdade, raramente se aceita a verdade por meio da argumentação. É importante entender que há uma grande diferença entre apresentar a verdade de uma maneira bonita, gentil e respeitosa, e discutir com alguém sobre isso. É por isso que espalhar a palavra do Islã deve ser deixado para aqueles que adotaram as características certas. A discussão é tão detestada que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, prometeu, em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4800, uma casa nos arredores do paraíso para aquele que desiste de discutir, mesmo quando sua opinião está correta. Na verdade, de acordo com um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 3253, uma pessoa só se desvia da orientação correta quando adota uma atitude argumentativa. Capítulo 43, Az-Zukhruf, versículo 58. Liles não apresentarán isto e a comparação, exceto para mera argumentação. Mas de fato, eles são um povo propenso a disputar. Argumentar constantemente, mesmo que seja sobre a verdade, pode fazer com que alguém distorça e interprete mal as evidências apenas para vencer um debate. Isso é maligno, pois não apenas desorientar o autor, mas também aqueles que estão ouvindo o debate. Um aviso severo sobre o fogo do inferno foi dado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 254, para aqueles que buscam conhecimento para fazer os outros parecerem tolos, por meio de argumentação e debates. Na maioria dos casos, discutir é desnecessário e leva a mais problemas para todos. É melhor ignorar alguém que diz mentiras em vez de discutir com ele, pois seu próprio motivo é incitar uma discussão. Aqueles que adotam essa mentalidade desejam apenas exibir seu conhecimento e superioridade, o que leva ao traço maligno do orgulho. Conforme confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 265, uma pessoa com o peso de um átomo de orgulho em seu coração não entrará no paraíso. Para concluir, aquele que adota uma atitude argumentativa nunca encontrará paz de espírito, pois estará constantemente fumegando por aqueles que desafiam suas opiniões. Se uma pessoa deseja paz, ela deve desistir de discutir. Linguagem chula. O próximo perigo da língua é a linguagem chula. Esse hábito é, sem dúvida, um pecado. Aquele que é obsceno e fala mal é odiado por Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 2002. Aquele que irrita Alá, o Exaltado, está longe de sua misericórdia e, portanto, mais suscetível à punição em ambos os mundos. Linguagem chula é um discurso que contradiz a modéstia e as boas maneiras. Inclui xingamentos e uso de linguagem descarada. Sempre que possível, deve-se fazer referência a algo indiretamente, em vez de usar linguagem descarada. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deixou claro em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 1977, que um verdadeiro crente não profere palavras sujas. Então aquele que faz disso seu hábito deve rever sua fé e sinceramente se arrepender dessa característica maligna. De fato, usar linguagem suja foi indicado como um ramo da hipocrisia pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 2027. Responder a uma pessoa sem vergonha é tolice e só leva a pecados. Por exemplo, uma pessoa comete um pecado grave quando abusa de seus próprios pais. De acordo com um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 5973, isso ocorre quando uma pessoa abusa dos pais de outra pessoa, e esta última, em resposta, abusa de seus pais.
Um muçulmano deve se esforçar para purificar sua língua apenas proferindo palavras sensatas. Caso contrário, ele pode falar uma palavra suja que o faz afundar no inferno, maior do que a distância entre o leste e o oeste deste mundo. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7481. Xingando. O próximo perigo da língua é amaldiçoar. É quando alguém suplica pela misericórdia de Alá, o Exaltado, para ser removida de algo ou outra pessoa. Somente Alá, o Exaltado, está ciente de quem merece ser amaldiçoado e privado de sua misericórdia. Portanto, deve-se evitar esse hábito tolo. Amaldiçoar alguém que não merece é um ato sujo, e aquele que deseja que a misericórdia de Alá, o Exaltado, seja removida de outra pessoa pode descobrir que ela é removida deles. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deixou claro em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2019, que um verdadeiro crente não amaldiçoa. Os muçulmanos que têm o hábito de amaldiçoar são tão odiados por Alá, o Exaltado, que serão privados de serem testemunhas e intercessores no dia do juízo. Alá, o Exaltado, não gostará de exibi-los para o resto da criação no último dia. Isto é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6610. Finalmente, um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6652, destaca a severidade de amaldiçoar um crente. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, declarou que amaldiçoar um crente é como matá-lo. Mesmo que alguém mereça ser amaldiçoado, é mais seguro e sábio abster-se e, em vez disso, proferir palavras que agradem a Alá, o Exaltado, como sua lembrança. Brincadeira. O próximo perigo da língua é a brincadeira. Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2315, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, amaldiçoou 3 vezes aquele que mente para fazer as pessoas rirem. Brincar mantendo-se fiel à verdade não é pecado, mas é difícil de fazer consistentemente. Aquele que brinca excessivamente acabará escorregando e proferindo palavras que são pecaminosas, como mentir, caluniar ou zombar dos outros. Portanto, é mais seguro evitar brincar excessivamente, o que foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1995. Além disso, aquele que brinca excessivamente, mesmo que consiga sempre falar a verdade e não ofender ninguém, encontrará uma doença espiritual da qual foi alertado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 493, a saber, um coração espiritualmente morto. Isso ocorre com a pessoa que brinca e ri excessivamente, pois essa mentalidade exige que ela sempre pense e discuta questões engraçadas e evite questões sérias. A questão da preparação para a morte e o além são questões sérias, e se alguém evita pensar e discuti-las, nunca se preparará corretamente para elas. Essa falta de preparação fará com que seu coração espiritual morra. Na verdade, quanto mais seriamente alguém pondera sobre o além, menos ele rirá e brincará. Isso é indicado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6486. Brincar com muita frequência também faz com que os outros percam o respeito por eles. Isso pode causar muitos problemas, como não ser levado a sério quando eles ordenam o bem e proíbem o mal, mesmo que seja para seus próprios filhos. Brincadeiras excessivas geralmente levam à inimizade entre as pessoas, pois é fácil levar as coisas a sério. Isso leva a relacionamentos fraturados e quebrados. Muitas pessoas até se machucam física e emocionalmente por causa de piadas. Além disso, ao brincar deve-se evitar rir alto ou de boca cheia, pois isso não é apreciado no Islã. O riso do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, era um sorriso, de acordo com um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6092. Um muçulmano deve evitar mentir a todo custo, mesmo quando estiver brincando,
pois isso o levaria a obter uma casa no meio do paraíso. Isso é confirmado no Hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4800. Isso não significa que um muçulmano não deva brincar de jeito nenhum. Brincar de vez em quando, evitando outros pecados como mentir, é aceitável, já que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ocasionalmente brincava. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1990. Brincar excessivamente é algo que não é apreciado e pecaminoso se estiver relacionado a um pecado. É um pecado interpretar mal intencionalmente uma tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para satisfazer os próprios desejos. Se o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, raramente brincava sem cometer nenhum pecado associado a isso, então os muçulmanos devem fazer o mesmo e não exceder os limites para satisfazer seus próprios desejos. Além disso, há uma grande diferença entre ser alegre com as pessoas, como sorrir, e brincar excessivamente. Ser alegre é uma bênção de Alá, o Exaltado, de acordo com um hadith encontrado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 301. Até mesmo sorrir para fazer os outros se sentirem confortáveis é registrado como um ato de caridade, de acordo com um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1970. Portanto, não se deve acreditar que evitar brincar excessivamente significa que as pessoas devem estar sempre tristes e deprimidas. Zombando dos outros. O próximo perigo da língua é zombar dos outros. Zombar dos outros ocorre quando alguém ridiculariza e destaca os defeitos de outro para fazer com que os outros riam e olhem para ele de cima. Isso pode ser feito por meio de ações ou palavras. Na maioria dos casos, isso é um pecado, pois envolve degradar e insultar os outros. Não é um pecado se os sentimentos de quem está sendo ridicularizado não mudarem negativamente e quando palavras pecaminosas não forem usadas. Isso é extremamente raro, especialmente nos dias de hoje. Zombar foi proibido por Alá, o Exaltado. Capítulo 49, Al-Hujura, versículo 11. O vos que crestes que un pobo não zombe de outro pobo, tal vez sejam mellores do que eles. Enededeme que as mulleres zombem de outras mulleres tal vez sejam mellores do que elas. E não insulteis uns aos outros e não vos chameis uns aos outros por ofensivos apelidos. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2505, que quem zomba de outro por um pecado, do qual este se arrependeu não morrerá até que cometa o mesmo pecado. É importante que os muçulmanos evitem essa característica, pois na maioria dos casos, ela cria inimizade entre as pessoas, e isso sempre leva a relacionamentos fraturados ou quebrados. Falsas promessas. O próximo perigo da língua é fazer falsas promessas. Aquele que faz uma falsa promessa tem a intenção de quebrá-la, o que é um pecado, pois é um ramo da hipocrisia, de acordo com o hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2749. Um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 213, acrescenta que a pessoa que se comporta dessa maneira adotou um aspecto de hipocrisia, mesmo que reze, jejue e alegue ser muçulmana. O Alcorão Sagrado deixou claro que todas as promessas devem ser feitas com a intenção de cumpri-las. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 1. O vos que crestes cumpri todos os contratos. Não há pecado naquele que pretende cumprir totalmente sua promessa, mas é impedido por alguma razão válida. Os muçulmanos devem se esforçar para não adotar esse aspecto de hipocrisia. Caso contrário, eles podem muito bem ser julgados como no dia do julgamento. Um muçulmano nunca deve agir de uma forma que desagrade a Alá, o Exaltado, mesmo que isso contradiga seus desejos ou juramentos. Infelizmente, alguns muçulmanos são extremamente teimosos quando se trata de manter sua palavra, mesmo que isso leve à desobediência de Alá, o Exaltado. Por exemplo,
Eles podem romper laços com outros por motivos mesquinhos e se recusar a mudar por causa de um juramento tolo que fizeram. Isso só leva a inimizade e relacionamentos fraturados. Um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 3876, adverte os muçulmanos a não cumprirem seus juramentos de maneiras que desagradem a Alá, o Exaltado, pois esse juramento é somente para o diabo. Um muçulmano nunca deve ser firme na desobediência a Alá, o Exaltado, pois isso é apenas teimosia e não tem parte no Islã. Um muçulmano deve, em vez disso, ser firme na obediência a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Esta é a verdadeira firmeza e leva à misericórdia de Alá, o Exaltado. O verso a seguir desculpa aqueles que não pretendem fazer juramentos em seu discurso. Além disso, este verso lembra os muçulmanos da fundação do Islã, ou seja, a intenção de cada um. É com base nisso que cada ação é julgada e levará alguém ao inferno ou paraíso no dia do julgamento. Capítulo 2 Al-Baqarah, verso 225. Alá não vos culpa pelo que não foi intencional em vossos juramentos, mas ele vos culpa pelo que vossos corações conquistarão. Mas mesmo assim, um muçulmano não deve adquirir esse hábito, pois ele não é apreciado no islamismo e pode causar problemas em ambos os mundos. Mentindo. O próximo perigo da língua é provavelmente o pecado mais comum cometido com a língua, ou seja, mentir. Mentir é inaceitável, seja uma pequena mentira, que geralmente é chamada de mentira branca, ou quando se mente como uma piada. Todos esses tipos de mentiras são proibidos. Na verdade, aquele que mente para fazer as pessoas rirem, então seu objetivo não é enganar alguém, foi amaldiçoado 3 vezes em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2315. Outra mentira popular que as pessoas costumam contar acreditando que não é pecado é quando mentem para crianças. Isso é, sem dúvida, um pecado de acordo com hadiths, como o encontrado em Sunan Abu Dawud, número 4991. É pura tolice mentir para crianças, pois elas só adotarão esse hábito pecaminoso do mais velho, que mente para elas. Comportar-se dessa maneira mostra que mentir para crianças é aceitável quando não é aceitável de acordo com os ensinamentos do Islã. Apenas em casos muito raros e extremos é aceitável mentir, por exemplo, mentir para proteger a vida de uma pessoa inocente. É vital evitar mentir, pois de acordo com um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1971, isso leva a outros pecados, como calúnia e zombaria das pessoas. Esse comportamento leva às portas do inferno. Quando uma pessoa continua mentindo, ela é registrada por Alá, o Exaltado, como uma grande mentirosa. Não é preciso ser um estudioso para prever o que acontecerá a uma pessoa no dia do juízo que foi registrada por Alá, o Exaltado, como uma grande mentirosa. Todos os muçulmanos desejam a companhia dos anjos, mas quando uma pessoa mente, ela é privada de sua companhia. Na verdade, o fedor que é omitido da boca de um mentiroso faz com que os anjos se movam 1 milha de distância deles. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1972. Contar mentiras que se espalham para outros na sociedade é um pecado tão sério que, de acordo com um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 7047, se uma pessoa fizer isso e não se arrepender, ela será punida após sua morte a tal ponto que um gancho de ferro será colocado em sua boca e sua pele facial será arrancada. Seu rosto se regenerará instantaneamente e o processo será repetido. Isso ocorrerá continuamente até o dia do julgamento. Para concluir, todos os muçulmanos devem evitar todas as formas de mentira, independentemente de com quem estejam conversando. Calúnia e difamação.
Os próximos perigos da língua são pecados que ocorrem com muita frequência na sociedade nos dias de hoje, a saber, calúnia e difamação. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6593, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, explicou o significado de calúnia e difamação. Calúnia é quando alguém critica alguém pelas costas de uma forma que seria desagradável para ele, mesmo que seja a verdade. Enquanto isso, calúnia é semelhante à calúnia, exceto que a declaração não é verdadeira. Esses pecados envolvem principalmente a fala, mas podem incluir outras coisas, como usar sinais de mão. A calúnia é um pecado grave, e tem sido comparada a comer a carne de um cadáver, no Alcorão Sagrado. Capítulo 49, Al-Hujura, versículo 12. E não espionem e nedeme falem mal uns dos outros. Alguém de voces gostaria de comer a carne de seu irmão quando morto. Voces detestariam isso. É importante entender que esse pecado é pior do que a maioria dos pecados que são entre uma pessoa e Alá, o Exaltado. Isso ocorre porque os pecados entre uma pessoa e Alá, o Exaltado, serão perdoados por ele, se o pecador se arrepender sinceramente. Mas Alá, o Exaltado, não perdoará um caluniador até que sua vítima o perdoe primeiro. Se não o fizerem, no dia do julgamento, as boas ações do caluniador serão dadas à sua vítima como compensação, e, se necessário, os pecados da vítima serão dados ao caluniador até que a justiça seja estabelecida. Isso pode muito bem fazer com que o caluniador seja lançado no inferno. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6579. Os únicos casos em que a calúnia é lícita são quando alguém está alertando e protegendo outra pessoa de um dano ilegal, ou quando uma pessoa está resolvendo uma reclamação contra outra com um terceiro, como em um caso legal. Deve-se evitar calúnias e difamações, primeiro adquirindo conhecimento sobre as consequências malignas desses pecados maiores. Em segundo lugar, uma pessoa deve apenas proferir palavras que diria alegremente na frente da pessoa, sabendo muito bem que ela não as levaria de forma ofensiva. Em terceiro lugar, um muçulmano deve apenas proferir palavras sobre outra pessoa, se não se importar que outra pessoa diga essas ou palavras semelhantes sobre ela. Ou seja, deve falar sobre os outros como quer que as pessoas falem sobre ela. Finalmente, um muçulmano deve se concentrar em consertar suas próprias falhas, e quando feito com sinceridade, isso o impedirá de caluniar e difamar os outros. Contando histórias. O próximo perigo da língua é espalhar fofoca maliciosa, ou seja, contar histórias. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 290, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que aquele que espalha fofoca maliciosa não entrará no paraíso. Este é aquele que espalha fofocas, sejam elas verdadeiras ou não, e isso leva a problemas entre as pessoas, relacionamentos fraturados e quebrados. Esta é uma característica maligna, e aqueles que se comportam dessa maneira são, na verdade, demônios humanos, pois essa mentalidade pertence a ninguém menos que o diabo. Ele sempre se esforça para causar separação entre as pessoas. Alá, o Exaltado, amaldiçoou esse tipo de pessoa no Alcorão Sagrado. Capítulo 104, Al-Humaza, versículo 1. Ai de todo caluniador e difamador. Como alguém pode esperar que Alá, o Exaltado, conserte seus problemas e os agracie com bênçãos, se essa maldição o cercou? O único momento em que contar histórias é aceitável é quando alguém está alertando os outros sobre um perigo. É dever de um muçulmano não dar atenção a um fofoqueiro, pois eles são pessoas más em quem não se deve confiar ou acreditar. Capítulo 49, Al-Hujura, versículo 6. O vos que credes, se algún desobediente viera vos como informasoes, investigai para que não causeis dano a um povo por ignorância. Um muçulmano deve proibir o fofoqueiro de continuar com essa característica maligna e instá-lo a se arrepender sinceramente.
Conforme ordenado no Alcorão Sagrado, um muçulmano não deve abrigar nenhuma má vontade contra a pessoa que supostamente disse algo ruim sobre ele. Capítulo 49, Al-Hujura, versículo 12. O vos que crestes evitai muitas suposições negativas. Na verdade, algumas suposições são pecado. Este mesmo versículo ensina os muçulmanos a não tentarem provar ou refutar o contador de histórias espionando os outros. Capítulo 49, Al-Hujura, versículo 12. E não espie. Em vez disso, o portador da história deve ser ignorado. Um muçulmano não deve mencionar a informação dada a ele pelo portador da história para outra pessoa, ou mencionar o portador da história, pois isso o tornaria um portador da história também. Os muçulmanos devem evitar fofocas e a companhia de fofoqueiros, pois eles nunca serão dignos de confiança ou companheirismo até que se arrependam sinceramente. Duas caras. O próximo perigo da língua é ser hipócrita. É quando uma pessoa muda seu comportamento dependendo de com quem está interagindo para agradá-los, de modo que ganhe coisas mundanas, como respeito e fama. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4873, que quem adotar uma mentalidade de duas faces terá duas línguas de fogo no dia do juízo. É dever de um muçulmano permanecer honesto e consistente em sua fala e ações, e buscar apenas o prazer de Alá, o Exaltado, em todas as suas atividades. Aquele que se comporta dessa maneira será protegido por Alá, o Exaltado, de quaisquer efeitos negativos de longo prazo que podem resultar de ser consistentemente honesto. Mas aquele que segue o caminho dos hipócritas perderá a misericórdia e a proteção de Alá, o Exaltado, de modo que eles são deixados a vagar cegamente em desorientação. Alá, o Exaltado, garantirá que, mais cedo ou mais tarde, suas más intenções sejam expostas às pessoas que eles pretendem agradar, para que percam a oportunidade de obter bênçãos mundanas e se tornem odiados por sua sociedade. Essa punição mundana é pequena comparada à punição reservada para eles na outra vida, a menos que se arrependam sinceramente. Elogiando demais. O perigo final da língua é elogiar demais as pessoas. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2662, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou contra elogiar demais os outros. Esta é uma ação desaprovada, pois pode ser pecaminosa se o elogio for baseado em falsidade. Mesmo que seja verdade, elogiar demais as pessoas, especialmente os ignorantes, pode fazer com que elas se tornem orgulhosas. Esta é uma característica maligna, pois um átomo dela é suficiente para levar alguém para o inferno. Isso foi alertado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 265. Elogiar demais pode até fazer com que a pessoa elogiada acredite que cumpriu seu potencial em obedecer a Alá, o Exaltado, e portanto não precisa melhorar. Um muçulmano não deve ser enganado pelos elogios dos outros, pois eles conhecem suas ações e caráter interno oculto melhor do que qualquer outra pessoa. Refletir sobre isso e as inúmeras vezes que Alá, o Exaltado, escondeu suas falhas das pessoas, deve impedi-los de se tornarem orgulhosos. Além disso, eles devem se lembrar de que a qualidade louvada que eles possuem foi concedida a eles por ninguém menos que Alá, o Exaltado, portanto, todo o louvor pertence a ele. Finalmente, um muçulmano deve se tornar mais grato a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que eles possuem de maneiras que agradem a ele. Eles devem, em vez disso, aconselhar os outros sobre este hadith e avisá-los para não elogiarem demais os outros. Somente em certos casos elogiar os outros é aceitável e deve incluir não elogiá-los demais, ater-se à verdade, e deve ser feito para encorajá-los a fazer mais o bem. Isso se aplica especialmente a crianças, como elogiá-las em relação ao trabalho escolar, bom comportamento e cumprimento dos deveres do Islã. Conclusão.
ficou claro que há inúmeros perigos da língua. Portanto, é vital para os muçulmanos estarem constantemente cientes do que dizem, pois basta uma única palavra para fazê-los cair no inferno, no dia do julgamento. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3970. É importante que uma pessoa pense antes de falar e só prossiga quando as palavras não forem pecaminosas ou vãs. Este é o sinal de uma pessoa inteligente. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 176, uma maneira para um muçulmano escapar de todos os perigos da língua, a saber, falar bem ou permanecer em silêncio. Ganhar conhecimento sobre os perigos da língua reforçará esse ensinamento. Mas se um muçulmano permanecer ignorante, ele cometerá muitos pecados por meio de suas palavras, sem nem mesmo perceber. É por isso que adquirir conhecimento se tornou um dever de todos os muçulmanos, o que é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 224. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.